Salut les amis de 1, 2, 3 francês! Ça va bien? Hoje vamos ensinar algo essencial para você que está aprendendo a falar francês. Ou para você que quer aprender francês. Les pronoms I et en. Ou seja, o Y, que em francês tem esse som de I, e o EN, que em francês tem o som de en. Ces deux pronoms sont très utilisés par les francophones. On en reparlera dans un instant. Esses dois pronomes são muito utilizados pelos francófonos, ou seja, pelos falantes do francês. E a gente vai falar um pouquinho deles na sequência. Conhecer esses dois pronomes é um grande passo para quem quer aprender a falar francês de verdade. Mas antes, a gente vai pedir que você se inscreva no nosso canal ativando o sininho. É claro, assim você será notificado sempre que lançarmos um novo vídeo para você aprender francês. Allez, c'est parti! On commence donc par le pronom I. Vamos começar pelo pronome I. Você já ouviu falar dele? Esse pronome é muito utilizado em francês. É usado para substituir expressões que começam com a preposição a. Alguns verbos em francês pedem essa preposição a. Comme par exemple le verbe penser, pensar. Em português, o verbo pensar pede a palavra a preposição em. Eu penso em algo. Por exemplo, eu penso no meu trabalho. Je pense à mon travail, à mon boulot. Em francês, a gente vai usar a preposição a. Vale lembrar que a preposição a pode estar em o com x é o no plural, o sem x é o masculino, né? É o a no masculino, e o a com L apóstrofe é quando tem uma vogal logo depois. Então, ele existe para evitar o encontro de vogais. Isso. Então, para evitar uma repetição de uma palavra, a gente pode substituir essas expressões, né, como à mon boulot, à mon travail, pela preposição y, i. Dessa forma. Thaís, tu penses à ton travail? J'y pense tout le temps. Quer dizer, penso nele, penso nisso o tempo todo. Então, esse y, ele existe para evitar a repetição da palavra travail, que o Daniel já tinha falado. Isso, e lembre-se que há sempre uma relação entre o y e a preposição a. Je pense à, j'y pense. O pronome i também é muito utilizado para substituir um complemento de lugar. Par exemple, vous allez souvent aux États-Unis? Oui, nous y allons chaque année. Vocês vão frequentemente para os Estados Unidos? Sim, a gente vai para lá todo ano. Exato. Algumas expressões como s'intéresser à também estão ligadas ao pronome i. Em português a gente diria eu me interesso por. Mas em francês é preciso dizer je m'intéresse à. Par exemple, Thaís, tu t'intéresses au cinéma français? Bien sûr, je m'y intéresse. Je m'y intéresse. S'intéresser à ou alors s'y intéresser. E o mesmo vale para outros verbos, né? Como croire à, acreditar em. Participer à. Participar de. Réfléchir à. Refletir sobre. E jouer à. Que é jogar ou então brincar de alguma coisa. Par exemple, croyez-vous au destin? Oui, j'y crois. Você acredita no destino? Sim, eu acredito. No que? No destino, entende? O j'y crois. Mas, se você não acredita no destino, você também pode responder na negativa, não é, Daniel? Non, je n'y crois pas. Pronto. Eu não acredito no destino. Não acredito nisso. Na negativa, o i vem logo após o ne. Só que o ne tem uma elision por conta da liaison, da harmonização vocálica. Em francês, não é permitido fazer um encontro de duas vogais. Então, o e do ne não pode vir logo antes do y, do i. O que acontece é que a letra e do ne cai e sobe um apóstrofe no lugar. E aí fica N apóstrofe.
Por isso que é je n'y crois pas. Exatamente. Vamos dar um outro exemplo. Vous jouez aux échecs, Thaís? Non, je n'y joue pas. Ou seja, você joga xadrez, Thaís? Não, infelizmente eu não jogo xadrez. Je n'y joue pas. Lembrando que em francês, jogar xadrez é jouer aux échecs. Exato, a gente usa a preposição a no masculino plural, os échecs. Mas atenção, hein? A gente não pode usar o pronome i quando o termo substituído for uma pessoa. Par exemple, tu penses encore à Marie? Oui, je pense encore à elle. Eu não poderia dizer j'y pense encore, porque a Marie não é uma coisa, é uma pessoa. Se em vez de Maria, o termo substituído fosse, por exemplo, meu carro, né? Tu penses toujours à ta voiture? Oui, j'y pense. Nesse caso, Daniel pode usar o pronome i. Et maintenant, passons au pronom en. A gente pronuncia ele assim, en, é uma nasal. En. Mas afinal, Thaís, para que serve esse pronome en? À quoi ça sert? Para que ele serve? Bonne question, Daniel. Ótima pergunta. O pronome en, como todo pronome, serve para substituir outra palavra, né? Que já foi dita ou então que está subentendida. O pronome en torna as frases mais curtas. Ele permite dizer as coisas de um jeito mais rápido. E mais bonito também, né? Porque ele evita repetições. Ele substitui termos e expressões começados com a preposição de. Guarde isso na cabeça. O pronome en está relacionado à preposição de. Alguns verbos pedem essa preposição de. Isso é parecido com o que acontece no português, mas nem sempre é igual, né, Thaís? Por isso temos que tomar cuidado. Prenons comme exemple le verbe parler. Tomemos como exemplo o verbo parler, falar. Assim como acontece em português, em francês on parle de quelque chose. Ou seja, a gente fala de alguma coisa. Par exemple, ta femme et toi, vous parlez de vos enfants chez vous? Oui, nous en parlons souvent. Ou seja, você e a sua esposa falam de seus filhos em casa? Sim, a gente fala deles frequentemente. O en, em francês, fez o mesmo papel que a palavra deles em português. Ou seja, ele evitou a repetição da palavra enfant. Sim, on en parle pode ser traduzido como a gente fala dele, disso, de alguma coisa ou de alguém. Que tal darmos outro exemplo para deixar isso mais claro, Daniel? Bien sûr. Vous avez envie de faire un tour? Oui, nous en avons envie. Faire un tour. Dar uma voltinha. Vocês estão a fim de dar uma voltinha? Sim, nós estamos com vontade disso, ou melhor, de fazer isso. Nous en avons envie. A expressão avoir envie de significa ter vontade de, ou então estar com vontade de. E olha a preposição de aí. Avoir envie de. Por isso que a gente pode substituir por en. Nous en avons envie. Ou seja, temos vontade de fazer isso. Outra utilização do pronome en é para substituir o de partitivo, que indica quantidades indeterminadas, ou seja, não específicas. O partitivo Ou alors en français, les partitifs. é super interessante, super importante, mas é assunto para outro vídeo. O mais importante agora é você lembrar da relação entre en e a preposição de em francês. Colocar bem isso na cabeça. Vamos dar um exemplo, Thaís, para ficar mais claro. Il n'y a plus de farine. Tu peux en acheter, Daniel? Não tem mais farinha. Você pode comprar mais, Daniel? Nesse caso, em francês, a gente diz acheter de la farine, com a preposição de, comprar algo, né? On peut acheter de la farine, du pain, de l'eau. Ou seja, comprar uma quantidade indeterminada de farinha, de pão, de água. Também é preciso prestar atenção em como fazer a negação nas frases em que a gente utiliza o en. A frase j'en achète vira je n'en achète pas. Ou seja, o en vem depois do ne da negação. Só que é apenas um N apóstrofe, n'est-ce pas? Por causa desse encontro de vogais que a gente já falou. Exatamente. Por exemplo, nous en parlons
fica na negativa. Nous n'en parlons pas. C'est très facile. N'en parlons plus. Mas se você tiver dúvidas sobre a negação em francês, você sempre pode assistir aos nossos 2 vídeos sobre esse assunto. O link está disponível na descrição desse vídeo, tá bom? E agora, mais um exemplo de utilização do pronome en. Na letra desta linda canção, interpretada pela cantora Zaz, temos vários exemplos do uso do pronome en. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Vamos tomar como exemplo o primeiro verso. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Ou seja, dê para mim uma suíte no Hotel Ritz. Eu não vou querer. Eu vou querer sim, viu, Thaís? Mas a Zaz não quer, ó, ela se preocupa com outras coisas. Aqui tem a preposição de que está subentendida. Vouloir de quelque chose, né? Querer algo. Por isso que ela usa o pronome en. J'en veux ou je n'en veux pas. Mas atenção, hein? A gente não pode usar o pronome en quando o termo substituído for uma pessoa. É a mesma regrinha do i, não é, Daniel? Exatamente. Par exemple, vous parlez d'Hélène? Oui, nous parlons d'elle. Estamos falando dela. Além dos usos que nós te ensinamos agora, os pronomes i e en também são usados em expressões idiomáticas. A gente trabalha muito essas expressões com os alunos do curso Francês Essencial da 123 Francês, porque elas são ferramentas muito importantes, super úteis para quem quer aprender a falar francês de verdade comme un français. A expressão allons-y, por exemplo, significa vamos nessa. Allons-y, vamos nessa. Outra expressão muito comum com oui é ça y est, significa pronto, já está, aqui está terminado, ça y est. Uma expressão um pouco mais complicada, mas muito utilizada também, é n'y être pour rien, que significa não ser responsável por algo. Je n'y suis pour rien, Daniel. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não sou responsável por isso. Je n'y suis pour rien. Grave essa expressão na sua memória para você não se esquecer de dizer para o guarda Je n'y suis pour rien. Não tem nada a ver com isso que aconteceu aqui. Essa é realmente uma expressão que pode ser muito útil. Mas agora, passemos às expressões com o pronome en. Uma expressão muito usada com o pronome en é en avoir marre. Oh, j'en ai marre quer dizer eu não aguento mais. J'en ai marre. Outra expressão muito usada com o pronome en é ne pas s'en faire. Ne t'en fais pas, Daniel. Mais formalmente, ne vous en faites pas. Significa não se preocupe, não fique chateado com isso. Ne t'en fais pas. Outra expressão com en que é essencial para quem quer falar francês bem é s'en aller. Je m'en vais. Eu vou nessa. S'en aller quer dizer ir embora. Je m'en vais, eu vou embora. On s'en va, Daniel? Oui. Allons-nous-en. Mas antes disso, a gente queria saber. E aí, tem alguma outra expressão que você gostaria de aprender em francês com i ou en? Ou ainda, será que você gostaria que a gente fizesse um vídeo sobre os famosos partitivos? Les partitifs en français são super importantes. Se tivermos muitos comentários pedindo les partitifs en français, será o nosso próximo vídeo que a gente vai gravar especialmente para você aprender a falar francês direitinho. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. On s'en va, Daniel? On s'en va. Allez, à la prochaine! À bientôt!